Os idiomas são como seres vivos, vão evoluindo e se adaptando com o passar dos anos, e claro, o espanhol não é exceção. Por isso, prepare-se para descobrir antigos significados de palavras que você usa comumente hoje em dia. Mas há apenas 2 ou 3 séculos, elas tinham um significado completamente diferente. Número 1, aeromoça. Atualmente, aeromoço ou aeromoça faz você pensar naquela pessoa que se encarrega de atender os passageiros a bordo de um avião ou trem. Mas o que diria alguém de 3 séculos atrás? Segundo o que está registrado nas primeiras versões do Dicionário da Língua Castelhana da Real Academia Espanhola, a partir de 1780, o único significado de azafata era literalmente criada da rainha, que lhe serve os vestidos e joias que deve usar e os recolhe quando se despe. E esclarece a origem dessa palavra. Tomou o nome de azafata, porque serve esses vestidos e joias em uma bandeja. E caso você não soubesse, um azafate é uma espécie de cestinho, plano, feito de vime, palha, ouro, prata, latão ou outros materiais. Número 2, alienígena. Aposto que você está pensando em extraterrestres e seres de outro planeta, pois esse é o significado que se expandiu a partir da adição ao Dicionário da Língua Espanhola da Real Academia Espanhola de 1992. Mas em edições mais antigas, como a de 1803, dizia explicitamente que alienígena era sinônimo de estrangeiro. Portanto, o significado de um ser vindo do espaço exterior não estava nem mesmo na mente mais imaginativa da época. Já consegue imaginar apresentar seus amigos alienígenas se você tivesse vivido no século XIX? Realmente algo bem engraçado para alguém do século XXI. Número 3, álgido. Atualmente, a palavra álgido se refere ao momento ou período mais crítico ou culminante de um processo orgânico, físico, político ou social. Em outras palavras, e falando coloquialmente, o momento mais quente ou acalorado. Mas se você consultar os dicionários da língua castelhana, publicados no século XIX, vai perceber que naquela época era exatamente o contrário. Álgido só era definido como algo que congela ou que produz um frio glacial. Esse significado ainda está registrado no dicionário da Real Academia Espanhola até hoje, mas ao que parece, já poucos o utilizam nesse sentido. Obrigado pelo número 4 bizarro. Muito provavelmente você está associando essa palavra a algo estranho, extravagante ou fora do comum. Mas no Dicionário de Autoridades da Real Academia Espanhola, de 1726, só se encontrava o significado de generoso, valente, lúcido e esplêndido. E se quisermos investigar ainda mais no tempo, no Dicionário Espanhol-Inglês de Ricardo Percival, de 1591, está registrado bizarro como valente e galante. Embora todos esses significados ainda estejam em vigor atualmente, é o de estranho ou extravagante que mais se associa para um falante de espanhol. E isso talvez se deva à influência do francês, onde o termo bizarre tem essa conotação. Obrigado pelo número 5. Você sabia que a conotação de atividade ou exercício físico que você associa à palavra esporte nem sempre esteve presente em nosso idioma? No Dicionário da Língua Castelhana de 1780, pode-se consultar que a palavra esporte se limitava apenas à diversão, lazer ou passatempo. Ao que parece, as pessoas ainda não estavam na onda do exercício físico saudável. Por isso, seria engraçado para nós hoje ouvir algo como: vou praticar esporte em casa esta noite, lendo um livro. Um resquício desse uso é a expressão fazer algo por esporte,
no sentido de fazer algo por prazer. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado. Número 6, formidável. O dicionário da Real Academia Espanhola atualmente define essa palavra como algo excessivamente grande em sua categoria e a coloca como sinônimo de magnífico, estupendo, genial, maravilhoso, entre outros. Mas por volta dos séculos XVI e XVI, primeiro o significado dessa palavra era horrível, assustador, que causa admiração e medo. E isso também pode ser constatado no dicionário espanhol-italiano de Girolamo Vittori de 1609, onde se registra terrível, tremendo e assustador. Você sabia desse significado? Obrigado, número 7, Mancion. Hoje você já deve estar acostumado a ouvir essa palavra nos tabloides e nas notícias sobre os ricos e famosos. E é que mansão normalmente está associada a uma casa suntuosa ou palacete, geralmente com luxos e comodidades. Mas nem sempre foi assim. O Dicionário de Autoridades de 1732 registrava esse termo praticamente como sinônimo de cômodo de uma casa, já que a definia como aposento ou peça destinada da casa que serve para habitar e descansar nela. Número 8, cesta. Se é de dormir logo depois de comer, você não errou. Os dicionários modernos definem cesta como o tempo destinado para dormir ou descansar depois de comer. No entanto, pode te surpreender que essa palavra já mudou de significado várias vezes. O Dicionário de Autoridades de 1732 a define como o tempo depois do meio-dia, quando o calor é mais intenso, sem fazer referência ao sono. E se viajarmos ainda mais no tempo, no vocabulário espanhol-latim de Antônio de Nebrija, de 1495, você encontrará que cesta era um sinônimo de meio-dia. Número 9. Sinistro ou sinistra. O significado que primeiro vem à nossa mente da palavra sinistro é como sinônimo de assustador, ameaçador, trágico ou funesto. Também é comum ouvi-la como sinônimo de acidente ou catástrofe. Mas os espanhóis de 500 anos atrás não pensavam assim, já que essa palavra denotava quase exclusivamente a esquerda, o oposto de direita. E com o passar dos séculos, o uso de sinistro nesse sentido foi caindo em desuso, apesar de ainda estar registrado como tal no dicionário da Real Academia Espanhola, mas sobrevive a expressão à direita e à esquerda, como um resquício de que alguma vez foi usada como sinônimo de esquerda. Número, palavra bônus. Assassinar. Se concordarmos em dizer assassinar, só nos vem à mente o ato de matar alguém com premeditação ou crueldade. Mas a verdade é que esse verbo já teve mais significados que, embora quase ninguém mais use, ainda estão registrados no dicionário da Real Academia Espanhola. Desde a edição do Dicionário de Autoridades de 1770, pode-se verificar que assassinar também significava enganar ou trair um amigo. Algo que pode soar um tanto exagerado hoje em dia e poderia levar a 1000 confusões ao ouvir a frase "Você sabia que Juan assassinou seu melhor amigo ontem à noite na festa?" Número 10. Vilão. No melhor estilo dos filmes de Hollywood, vilão é o antagonista ou personagem fictício malvado em uma produção literária ou televisiva. E ao se referir a uma pessoa, essa palavra pode ser usada como sinônimo de indigno, vil ou grosseiro. Mas com certeza não vai passar pela sua cabeça que vilão é igualmente um vizinho, ou habitante do estado comum em uma vila ou aldeia. Mas hoje em dia, essa conotação foi substituída pelas palavras camponês, lavrador ou aldeão,
Por isso você pode continuar pensando nos vilões das novelas e séries. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal. Também te convido a ativar o sininho para te lembrar quando houver um novo vídeo. Até breve.